proposta que torna permanente a atual política de valorização do salário mínimo, que vale só até 2015, está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Pela regra em vigor, o reajuste é definido pela inflação do ano anterior, mais o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos anteriores. O projeto, que já está pronto para ser votado no plenário, estende as mesmas regras de reajuste do salário mínimo aos que recebem aposentadorias mais altas. Nesta edição do Palavra Aberta, vamos conversar com o relator da proposta na Comissão de Trabalho, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. O programa é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado André Figueiredo, queria que o senhor falasse para a gente agora qual é a expectativa de votação de plenário dessa proposta, já que nós tivemos agora recentemente até uma comissão geral para debater a valorização do salário mínimo também, e foi aprovada a urgência para o plenário. Bem, sem dúvida, é uma das grandes conquistas do trabalhador brasileiro, é essa atual política de valorização do salário mínimo. Nos últimos 10 anos, o salário mínimo passou de um patamar que antes era um sonho almejado por todos, que o salário mínimo pudesse estar na faixa de $100, e hoje ele atinge a faixa média de $325. Então, o salário mínimo efetivamente cresceu, fruto justamente dessa política, ou seja, a inflação do ano anterior, com mais o crescimento do PIB, que aí sim dá o crescimento real, o ganho acima da inflação de 2 anos anteriores. Então, isso nós queremos tornar permanente. Por que permanente? Porque não sabemos quais as intenções de governos que se sucedem. Então, existem governos que representam mais um segmento econômico que não interessa, talvez, um salário mínimo valorizado, e existem governos que querem cada vez mais garantir os direitos dos trabalhadores. Por isso, a nossa necessidade, inclusive, o pronunciamento da presidenta Dilma para o 1º de maio, onde é a intenção do Poder Executivo, e por isso o regime de urgência, que nós venhamos a aprovar a definição do caráter permanente dessa política de valorização do salário mínimo. Agora, essa é uma política que já vai abranger o próximo governo que for eleito, agora. Como aprovar uma proposta de um governo que a gente ainda não sabe quem é que vai estar no próximo governo? Será que tem chances realmente de se passar isso no plenário? Veja bem, por isso que nós queremos aprovar, para que isso deixe de ser uma política de governo, efetivamente vire uma política de Estado. Então, nós temos que ter essa clareza de que o trabalhador brasileiro, e nós que somos do PDT, nós temos um caráter de defesa intransigente desses direitos. Isso não significa de forma alguma ter uma proteção, digamos assim, excessiva, mas, acima de tudo, garantir a justiça, que é fazer com que o trabalhador que ganha um salário mínimo, e aí diga-se passagem, valorização do salário mínimo, sim, mas talvez o termo mais adequado fosse recomposição do salário mínimo, que mesmo com o salário mínimo atual, o máximo que o trabalhador vai poder comprar é 2,2 cestas básicas, de acordo com os cálculos de Diese. Então, nós temos que garantir sempre essa política de valorização para que possamos, aos poucos, reduzir esse fosso de desigualdade que existe ainda no Brasil. E, é claro, nós temos a clareza da necessidade que isso se torne efetivamente permanente. E isso eu queria dizer, Gina, justamente por conta de que até uma recente declaração do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, onde ele, inclusive, é um dos cotados para ser um ministro da Fazenda no eventual governo do senador Aécio Neves, caso vença as eleições, ele disse que essa política teria que ser revista. Isso eu considero um grande despropósito, talvez uma infelicidade que ele tenha que se justificar posteriormente, por conta de que, se existe algo que deu certo, que inclusive dados aí da FEComércio de São Paulo, dados de vários segmentos empresariais disseram que a valorização do salário mínimo foi que efetivamente garantiu um mercado interno aquecido no nosso país. Agora, deputado, também, desculpe, o senhor aprovou no seu projeto na Comissão de Trabalho que as aposentadorias acima do mínimo tivessem esse mesmo percentual de reajuste. Será que o governo vai aprovar, vai deixar ser aprovada essa proposta? Vai ser um grande debate, porque existe talvez aquela tese que nós consideramos anacrônica de que existe um déficit da Previdência, mas se formos analisar bem o que se compõe esse déficit da Previdência, nós vamos ver que isso não é verdade. Até por conta de que ainda temos a DRU incidindo sobre
sobre as receitas da Previdência, da Seguridade, não é? E isso faz com, por exemplo, em 2013 nós tivemos só retidos pela DRU mais de 65 bilhões de reais. E só em desonerações, e aí eu não sou contra a desoneração, muito pelo contrário, contanto que isso efetivamente gere uma contrapartida de geração de emprego, né, e não aumente a fatia de lucros do empresariado, nós tivemos aí quase 23 bilhões de reais de desonerações. Isso com certeza mais que compensaria nós termos essa reparação dessa injustiça com aqueles que ganham acima de um salário mínimo. Nos últimos 20 anos... É um desequilíbrio, né? Porque um grande desequilíbrio. O poder de compra. Nos últimos 20 anos, os aposentados do Brasil perderam 81,77% de seus ganhos. E nos últimos 10 anos, o teto da Previdência, o teto que um aposentado poderia ganhar, que era pouco mais de 10 salários mínimos, esse teto hoje é pouco mais de 6 salários mínimos. Então, nós não temos dúvida de que essa complementação de voto que nós tivemos na Comissão de Trabalho e que vai ser trazida a plenário para um debate, vai ser um debate muito profícuo, vai ser um debate extremamente grandioso, para que possamos, sim, reparar essa injustiça histórica contra aqueles que trabalharam durante toda a sua vida e no momento da aposentadoria, no momento que precisam mais de um auxílio do Estado, de repente tem essa injustiça sendo cometida contra eles. Agora, é também uma forma de indexação. Isso não abriria precedente para que ocorressem outras formas de indexação na economia? Não, porque nós estamos falando de um segmento muito restrito. Hoje nós temos aí um achatamento, e aí eu quero dizer que também nos últimos 10 anos, mais de 372 mil aposentados aproximadamente, eles tiveram o seu ganho indexado a um salário mínimo, ganhavam mais que um. Mas por conta desse achatamento, hoje ganham apenas um salário mínimo de aposentadoria. Isso tem que ser reparado. Então nós temos sim, e aí nós queremos avançar na discussão para o próximo governo, para a próxima legislatura, queríamos nessa, não foi possível, na discussão da reformulação do fator previdenciário, que é aquele índice que cada vez mais achata as aposentadorias do Brasil. Então eu creio que esse projeto, ao ser levado à pauta em breve aqui na Câmara dos Deputados, vai ser um debate muito intenso. Primeiro, a política de valorização, elas tendo um caráter permanente. Acho que isso não vai ter maiores oposições, por mais que algumas declarações infelizes possam levar a crer que tem algum tipo de debate, mas não acredito que no ano eleitoral isso venha a ter. Mas, por outro lado, essa política de valorização dos aposentados do Brasil, aí sim, creio eu que vai ser um excelente tema para ser debatido no plenário dessa casa. Agora, o fator previdenciário também é uma das reivindicações, uma pauta dos trabalhadores. Como é que estão as negociações aqui para que ela caminhe? Bem, elas estão travadas. Eu ainda estava na liderança do PDT e o hoje presidente, deputado Henrique Eduardo Alves, era líder do PMDB, e nós fizemos um acordo com o governo de fazermos uma comissão especial para discutirmos a reformulação do fator previdenciário. Existe um projeto de lei pronto para ser colocado em pauta, já devidamente tramitado na casa, que é o que define a regra 85-95, ou seja, a soma da idade com o tempo de contribuição, 95 anos para homem, 85 anos para mulher. Isso faria com que nós tivéssemos a condição de reparar uma grave distorção, ou seja, um homem com 60 anos de idade, com 35 anos de contribuição, poderia se aposentar pelo teto e não ter um fator que, de repente, gerasse um grande prejuízo para ele naquele momento. E da mesma forma, uma mulher com 60 anos de idade, 25 anos de contribuição, teria também esse mesmo direito. Esse projeto está pronto para ser pautado e nós queremos discutir. Isso ao presidente da Câmara, que disse que levaria para os líderes e tudo, mas isso não caminhou, nós sabemos que existe, por parte da equipe econômica do governo, um grande entrave para isso, né? Nós já fizemos várias reuniões e até hoje não tivemos efetivamente uma demonstração clara de quanto isso significaria para a Previdência. O próprio governo não sabe. Ora, 2 anos atrás nós aprovamos a Previdência Complementar do Servidor Público, que eu tenho a absoluta convicção que é um grave prejuízo para os novos servidores e tenho sérias dúvidas o que isso vai representar para a Previdência no Brasil. Basta ver o que aconteceu de modo análogo na Argentina, na época do Menem. Eles tiveram que voltar atrás porque o déficit da Previdência se aprofundou e, consequentemente, nós não sabemos o custo que isso vai trazer para o Brasil, esse custo de transição. Dados mais otimistas dizem que é em torno de 0,1% do PIB, ou seja, nós estaríamos falando aí de um agravamento do déficit, do chamado déficit da Previdência por conta dessa Previdência complementar. Só uma última pergunta, deputada. A previsão de inflação para 2015 é um pouco menor do que esse ano. Se for aprovado realmente esse projeto na forma que está, os salários sejam estendidos também para quem recebe mais de um salário mínimo, isso não pode forçar a inflação? Não, de forma alguma.
a partir do momento que você garante um poder de compra para um segmento da população que já está extremamente achatado, nós estamos falando de aposentados que ganham até R$ 4.300 por mês. E olha que quem ganha R$ 4.300 está lá no topo da pirâmide, certo? Então, isso daí, nós não estamos falando de forma alguma em uma bolha inflacionária. O que causa essa inflação, por mais que algumas visões meio ortodoxas da economia dizem, essa taxa de juros. Essa taxa de juros achata, por mais que diga, não, a taxa de juros segura a inflação. Olha, a taxa de juros voltou a estar entre as mais altas do mundo agora. A presidenta Dilma, no início do seu mandato, foi muito feliz, mas a inflação começou a crescer. Então, a receita qual era? Aumentar a taxa de juros. E a inflação continua crescendo. Enquanto isso, nós temos aí a economia até certo ponto travada, podia estar gerando mais riqueza, está gerando mais emprego, mas, infelizmente, a taxa de juros, ela faz com que nós tenhamos preços cada vez maiores. Eu discordo da tese, inclusive, o PDT fez um seminário recentemente, onde nós queremos apresentar para a presidenta Dilma uma proposta de uma política econômica socialmente mais justa e mais equilibrada. Creio eu que nós estamos precisando um pouquinho mais de ajuste na nossa política econômica. Tá certo, deputado André Figueiredo. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Eu agradeço. O programa também pode ser acessado na internet. É no site noticias.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.